Todos os homens estão convidados. As mulheres não é para vir, porque as mulheres têm a sua programação mais tarde e à noite. Vai ser uma bênção este aniversário da União Feminina, que será para toda a igreja. Amém? Você vai vir? Mas não venha só, traga alguém consigo para se alegrar conosco, louvando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Ele é bom e cheio de misericórdia. Aleluia. Meus amados irmãos, hoje, esta noite, eu gostaria de falar com os irmãos sobre o tema A Mordomia do Espírito, a administração da alma, da nossa alma. E para isso vamos começar por fazer uma oração. Pai bendito, Senhor dos céus e da terra, graças te dou pelo teu grande amor, a tua misericórdia, a tua compaixão. Ó Deus, obrigado por esta oportunidade que nos estás dando de podermos cultuar a Ti. Senhor, continua na liderança deste culto, na pessoa do Teu Espírito Santo e ministra profundamente, abundantemente para os nossos corações através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, lendo o verso 1 e depois saltando para o verso 5 e vamos até ao verso 14. Romanos, capítulo 8, verso 1, diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alguns param aqui, mas o versículo continua. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E esse Espírito aqui não é o nosso Espírito, é o Espírito de Deus. É o nosso Espírito sendo liderado pelo Espírito Santo de Deus, quando nós estamos verdadeiramente em comunhão com Deus. E depois o verso 5 diz assim: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Isso é sério, amados irmãos. Nós temos que mortificar a nossa carne e procurarmos andarmos em espírito para não morrermos espiritualmente falando. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, nós andando em espírito, guiados pelo Espírito Santo, teremos vida e vida com abundância e teremos paz no nosso coração. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Olha que coisa bonita. Nós não estamos na carne, porque Deus está guiando as nossas vidas para aqueles que, naturalmente, estão compromissados com Deus, para aqueles que andam nos caminhos do Senhor nosso Deus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos,
pelo qual clama Abba, Pai. Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, o Espírito, o nosso Espírito, que nós não podemos confundir o nosso Espírito com o Espírito de Deus. São duas coisas completamente diferentes. Mas nós precisamos que o nosso Espírito, o Espírito do homem, esteja ligado, esteja em comunhão com Deus, para termos o Espírito Santo e Ele orientar a nossa vida. O Espírito é a parte mais profunda e superior do ser humano. Uma maravilha doada por Deus. Nós temos que agradecer a Deus que não somos como cão e gato, que não têm espírito, não somos irracionais, mas temos um Espírito que se confunde de uma forma maravilhosa com a nossa alma e serve ao Senhor nosso Deus. Portanto, a mordomia do Espírito implica no cuidado que devemos ter em mantê-lo acessível à presença de Deus. Nós temos que ter este cuidado, é cada um de nós que tem que cuidar do seu Espírito de forma que ele se mantenha acessível à presença de Deus. Porque na presença de Deus há abundância de alegrias. Através do corpo temos conhecimento do mundo. Através da alma temos conhecimento de nós próprios. E através do Espírito temos conhecimento de Deus. Não é isso maravilhoso e glorioso? O mais importante é termos conhecimento de Deus. O que é o espírito humano? É algo colocado no nosso ser por Deus para nos habilitar a ter comunhão com Ele. Deus quer que nós possamos ter comunhão com Ele. E preparou todos os mecanismos necessários para que possamos ter comunhão com Ele. Agora, isso não é automático, porque você tem que querer. Deus respeita o livre-arbítrio. Deus respeita a tua vontade. Se você quiser ter comunhão com Deus, Ele fica feliz, Ele fica contente. Se você não quiser ter comunhão com Ele, naturalmente que Ele fica triste. Mas Ele dá liberdade para você. Agora, Ele criou este mecanismo para que nós possamos realmente ter comunhão com o nosso Deus. É o Espírito que torna a alma humana distinta da dos animais. É verdade. O animal morre e acaba-se tudo. Portanto, o animal não tem espírito. Nós morremos, o nosso espírito se funde de uma forma maravilhosa e gloriosa com a nossa alma e vai para Deus que o deu e o povo volta à terra como era antes. De todas as criaturas, só o homem tem espírito. Jó, capítulo 12, verso 10. Na sua mão está a vida de todo o ser vivente. Na mão do Deus Todo-Poderoso está a vida de todo o ser vivente. E o espírito de todo o género humano. Está tudo nas mãos do Senhor nosso Deus. Diferenças entre alma, espírito e corpo. A Bíblia é claramente tricotomista. Quer dizer que a Bíblia fala do corpo, fala da alma e fala do espírito. E os três são importantes aos olhos do Senhor nosso Deus. E diz lá Hebreus, 1 5, 23, e Hebreus capítulo 4, verso 2, diz assim: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. É para se apresentarem santos diante, ou santificados diante do Senhor nosso Deus. Conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Agora, note bem aqui esta primeira frase que fala em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não é um livro qualquer. Nós podemos ler muitos livros e lemos muitos livros, mas não são vivos
e eficaz como a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela realmente traz vida para a nossa vida. E é eficiente, ela é eficaz. É por isso que é importante você ler a palavra de Deus. Mas ler a palavra de Deus não são e no poder do Espírito Santo. Há muita gente que não sente prazer de ler a palavra de Deus, porque eventualmente está pensando nas outras coisas, está longe. Mas nós, quando lemos a palavra de Deus, nós temos que ler com oração. Nós temos que nos concentrar naquilo que estamos lendo. Nós temos que saber que Deus vai falar para os nossos corações através da sua palavra. E temos que saber também que a palavra de Deus é viva e é eficaz. E aí você, que tem tantos benefícios, tantas bênçãos, venham e advenham da leitura da palavra de Deus, você neste conhecimento, você sabendo isso, você vai se esforçar para ler e meditar na palavra de Deus. E quando entrar na tua vida a leitura como algo que você já se habituou, você já se habituou a ler a palavra de Deus. Você tem que ganhar este hábito. Os hábitos são adquiridos. Nós adquirimos hábitos bons e adquirimos hábitos maus. O hábito de ler a palavra de Deus é um hábito bom. Aliás, eu diria mais ainda, é um hábito indispensável. O crente em Jesus, o salvo, tem que entender que ele precisa ler e meditar na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra. Por isso que eu digo que temos que ler a palavra de Deus concentrados. Ler como se deve ler. Com oração. Na presença do Todo-Poderoso. Diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Onde é que fica isso? Não sei. Mas existe essa divisão entre a alma e o espírito. E a palavra de Deus penetra lá. Vai até o mais íntimo do nosso ser. É isso que está falando aqui. Está indo até o mais íntimo do nosso ser. Nós somos tocados pela palavra de Deus. E quando somos tocados pela palavra de Deus, a gente sente a presença do Espírito Santo. A gente sente uma alegria. Às vezes, o nosso corpo... Porque os irmãos sabem que o Espírito está pronto. O Espírito quer ler a palavra de Deus. Mas a carne é fraca. E às vezes a carne não quer. Aliás, eu acho que sempre a carne não quer. E essa luta, aí você mortifica a carne. E vai ler a palavra de Deus. E quando você acaba de ler a palavra de Deus, isso acontece comigo também. Quando você acaba de ler a palavra de Deus, você exclama, que maravilha é ter lido a palavra de Deus. Como essa palavra abençoou a minha vida. Como eu me sinto alimentado agora. Os irmãos sabem que nós temos um problema que é, temos uma dificuldade, nem sempre a gente sente a fraqueza espiritual. A gente sente a fraqueza do físico. O físico dá sinal, quer comer, está fraco, vai enfraquecendo. Se não comer durante muito tempo desmaia e precisa comer. Mas às vezes, espiritualmente falando, não é bem assim. Aqueles que já estão habituados, não é? Aqueles que já criaram este bom hábito de lerem a palavra de Deus, se passam um dia sem ler a palavra de Deus, eles já não aguentam. Como você se habituou a comer e precisa comer, você tem que se habituar a ler e meditar na palavra de Deus. Você vai ter uma vida muito mais abençoada. Você vai ter uma vida muito mais rica, espiritualmente falando. Você vai ter uma vida mais forte em termos espirituais. Porque a palavra de Deus, ela sempre segue a oração. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele ora e lê a Bíblia Sagrada. E ele procura orar antes de ler a palavra de Deus. Ele procura preparar o seu espírito
para receber a palavra de Deus. Porque a carne não quer. A carne quer outras coisas. A carne quer ver televisão. A carne, de repente, quer fazer algo que não agrada ao Senhor nosso Deus. Aquelas coisas, na verdade, que dão prazer à nossa carne. Há esta luta aí, enquanto estivermos aqui, nós temos esta carne e estamos nesta luta e vamos continuar nesta luta. É por isso que a Bíblia Sagrada, ela nos incentiva a nós mortificarmos a nossa carne e procurarmos viver em espírito. E como é que isso acontece? Acontece quando você se relaciona com a palavra de Deus, quando você ora, quando você pensa muito em Deus e nas coisas de Deus, e se alegra na presença de Deus, cantando, louvando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. É outra vida. É outra dimensão, irmão Lloyd. É a dimensão espiritual. E isto é que é vida. Vida que traz alegria. Vida que traz bênção para o nosso coração. Meus amados irmãos, crente, leitor da Bíblia Sagrada, mas leitor não é ler só para adquirir conhecimento, ler por ler, para descarregar a sua consciência. Não, isto não vale muito. Tem que ler assim, meditando na palavra de Deus, procurando alimentar a sua alma com a palavra de Deus. Esse crente é uma bênção na igreja. É por isso que a gente olha e já sabe mais ou menos como é que são as coisas. O nosso grande problema é que nós, geralmente, não temos na igreja leitores bíblicos como deveríamos ter. Temos gente que está enferma espiritualmente. Alguns, eventualmente, morrendo em termos espirituais, porque não tenham um relacionamento com Deus. E aí os muitos problemas na igreja, porque o crente fica na carne e até há crentes chamados carnais. E meus amados irmãos, deixe-me dizer, uma vez ou outra nós ficamos na carne, até eu fico na carne às vezes. E nós temos que lutar contra isso, porque não é bênção para nós, não é bênção para os que estão à nossa volta. Quando nós estamos na carne, nós não estamos sendo uma bênção para o Senhor, nós não estamos agradando a Deus. É por isso que a Bíblia fala que a conexão com a carne traz morte. Mas que nós não possamos ficar na carne de tal forma que vamos morrer para a eternidade. Desde-nos livre, não é verdade? Então a gente tem que estar sensíveis a estes toques carnais, pedir a ajuda de Deus para mortificar a carne e para irmos avante em vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão quer dizer amém? A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O irmão sabe que nós damos o nosso coração a Jesus, nos convertemos ao Senhor nosso Deus e depois há um processo. Os vitoriosos, aqueles que vão vencer, são aqueles que começam a ler a Bíblia, começam a amar a Bíblia, começam a ter desejo de oração, querem se relacionar com Deus. Os irmãos sabem, se uma criança ela não for alimentada, e não for alimentada como deve ser, ela não vai crescer, não é verdade? Ela não vai desenvolver. Assim é cada um de nós. Se não nos comprometemos com a palavra de Deus, se não alimentamos a nossa alma da palavra de Deus, se não temos um compromisso com Deus, nós não vamos crescer espiritualmente falando. O irmão tem que aproveitar os seus tempos, seja trabalhando, seja não trabalhando, seja onde você estiver, para estar falando com Deus. Estar dando graças a Deus.
Estar glorificando o seu nome. Pensando nas coisas do céu e não nas coisas da terra, como nos ensina a palavra do Senhor nosso Deus. E você vai ter uma vida mais abençoada. E você vai ser mais feliz. E você vai ser próspero. Nós vamos resolver os nossos problemas e vamos andar em vitória se realmente nós procurarmos andar na presença do Todo-Poderoso. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Meus amados irmãos, a nossa alma, ou na alma, estão partes de nós como intelecto, vontade, sentimentos, emoções. Os sentimentos, as emoções vão juntos, vão de mãos dadas. É o nosso ser. O nosso ser é isso, a nossa alma. O nosso intelecto, a nossa mente, é também a nossa vontade e os nossos sentimentos, emoções. No espírito estão as partes profundas como ligação com Deus. Nós temos que ter o nosso espírito a funcionar, ligado aos céus, em comunhão com Deus, como eu já salientei. Que nos diferencia dos animais, como nós já falamos. Já o corpo é o invólucro que as motivado pelas duas primeiras, pela nossa alma e pelo nosso espírito. Digamos que o corpo sente os reflexos, aquilo que vai acontecendo na alma, aquilo que vai acontecendo no espírito. E se os reflexos são bons, se aquilo que o espírito, a alma e o espírito estão transmitindo para o corpo é bom, então o corpo se sente bem. Se é o contrário, o corpo se sente mal. E nós nos sentimos mal, de uma forma geral, se isso acontece. As faculdades do espírito humano, ou seja, partes que compõem o espírito humano. Número 1, a fé. Número 2, a consciência. Compõe o espírito do homem. Nós aqui estamos falando do espírito do homem, não do espírito de Deus. A fé é uma qualidade do espírito humano que nos leva à adoração, à esperança, à reverência e à oração. Pela fé, nós adoramos a Deus. Não precisa imagem de escultura aí. Não precisa figuras. Não precisa tocar. Você, pela fé, está vendo Deus com os seus olhos espirituais. Você está sentindo Deus e adora a Deus na beleza da sua santidade. Esta é uma função da nossa fé também. E naturalmente que nós temos esta esperança viva dentro do nosso coração porque temos fé em Deus. Não é verdade? Pela fé reverenciamos ao Senhor nosso Deus. Aí também não precisa as imagens de escultura. E oramos a Deus, falamos com Ele. Não é verdade? A consciência é a lei moral e espiritual no interior do homem que age como juízo, que aprova ou desaprova o procedimento de uma pessoa. A consciência não está sujeita à vontade. Não. É um mecanismo independente que Deus colocou ali. Pelo contrário, ela julga à vontade e as demais faculdades do ser humano. Agora, há uma coisa triste aqui, amados irmãos, é que o pecador, ele tem a sua consciência, muitos, são todos, porque nós também pecamos, tem a sua consciência cauterizada e já não sente estes avisos da consciência. Nós não podemos chegar a um ponto de ter a consciência cauterizada. E graças a Deus que não temos, e vamos deixar a nossa consciência trabalhar no nosso ser. E quando ela diz, estás mal, não estás bem, vês, isso não está conforme a palavra de Deus. Falhaste nessa área ou naquela área, vamos ouvir. Vamos dar ouvidos à voz da consciência. Porque a consciência fala no nosso espírito. Não é verdade?
Há muitas coisas que acontecem. Por exemplo, Deus tem falado muitas coisas para mim. Eu nunca ouvi a voz de Deus audível. Como é que Ele fala? Ele fala no meu espírito. E depois, por circunstâncias, de alguma forma, Ele vai confirmar aquilo que já falou no meu espírito. As pessoas ficam muito tristes porque nunca ouviram Deus falar audivelmente com eles. Não é verdade? Isso é muito difícil de acontecer, mas Ele fala no nosso espírito. O irmão está entendendo. E você tem que ser sensível à voz do Senhor nosso Deus, porque muitas vezes Ele vai falar contigo através da tua consciência. Deus está sempre falando conosco. Muitas vezes nós estamos com os nossos ouvidos fechados, tapados, estamos longe de Deus. Não damos a oportunidade que Deus fale conosco. Qual é a outra forma que Deus fala conosco? Irmã Lídia, através da sua palavra. Irmã Lídia sabe. Ela às vezes é que não quer demonstrar que sabe. Mas Ele fala conosco através da sua palavra. Aí, se nós não lemos a palavra de Deus, o que é que acontece? Deus não vai falar conosco. Outro motivo, outra razão, e é um motivo e uma razão importante para nós lermos a palavra do Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Agora eu queria falar com os irmãos também acerca de pecados do espírito humano. Nós não vamos esgotar esse tema aqui, mas vou falar de alguns. O pecado afetou o espírito humano. Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, não é verdade? Adão pecou, a partir daí Adão e Eva, os nossos primeiros pais lá no jardim, pecaram, e através do pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Portanto, todos pecaram e, consequentemente, estão destituídos da glória de Deus. Daí a necessidade de nós termos um encontro com Jesus. A necessidade de nós reconhecermos o nosso pecado e pedirmos perdão a Deus. Ele está pronto para perdoar e entrar na nossa vida e fazer de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós que outrora éramos infelizes, passamos a ser felizes. Agora atenção aí. Ontem estávamos falando sobre felicidade lá no Jersey. E os irmãos sabem que a felicidade ela é relativa aqui neste mundo. As pessoas ficam frustradas porque pensam que vêm para a igreja e vai passar a ser tudo um mar de rosas. Não é nada disso. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus Cristo. Não é tudo um mar de rosas. Aqui nós temos muitas dificuldades, muitos problemas. Mas nós sentimos esta felicidade que está no nosso coração e temos a certeza absoluta, pela fé. Nós estamos vendo e em parte experimentando já a felicidade que nós vamos desfrutar na glória, na eternidade. O Senhor nosso Deus, com anjos, com arcanjos, com querubins, com todos os santos. Lá sim, nós teremos uma felicidade plena, completa. Daí Deus dizer que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porque você tem que ver tudo isso pela fé. E crer-me, e aceitar, e dar graças a Deus. Saber que aqui a coisa é relativa. Aqui vamos ter problemas. Mas quem é o povo mais feliz na face da terra? São os convertidos, são os filhos de Deus. Estes são as pessoas mais felizes na face da terra. E um dia, são esses que um dia vão desfrutar na glória, na eternidade, da felicidade total, da felicidade plena que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, lá no céu, na glória, na eternidade. O céu é muito mais do que aquilo que eu possa falar, possa dizer para vós. E é muito mais do que aquilo que a própria Bíblia fala. Nós não aguentaríamos, não acreditaríamos se
Deus contasse tudo acerca do céu, na Bíblia Ele conta aquilo que nós precisamos saber. Para nós já é tanto, já é uma maravilha, já é uma coisa extraordinária, mas eu quero dizer que é muito mais do que aquilo. E isto aí você tem que ver pela fé, tem que crer pela fé e dar graças a Deus pelo céu, que Deus já preparou para aqueles que forem fiéis até ao fim. Eu não quero dizer amém, quero glorificar a Deus. Nós estamos andando para o céu. Nós vamos chegar lá, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pecados centrados no espírito humano, que afetou 3 partes importantes da comunhão do homem com Deus. Número 1, a oração. Quem está numa situação pecaminosa consegue orar? Difícil, não é? Comunhão, adoração. Claro que o pecado nos separa de Deus. E nós deixamos de ter comunhão com Deus. Quem está em pecado consegue adorar a Deus? É difícil, não é verdade? Às vezes seria importante que aquele que está em pecado pudesse crer em Deus e clamar pela misericórdia divina. Mas fica mais difícil. Agora, quando nós realmente estamos em comunhão com Deus, estamos bem com Deus, estamos andando em santificação, então fica fácil a nossa comunhão com o Altíssimo, com o Todo-Poderoso. Graças a Deus que em Cristo fomos restaurados. Efésios capítulo 2, versos 3 a 18, fala assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, nós, os salvos, os filhos de Deus, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Maravilha. Chegamos perto do Senhor nosso Deus. Não era Deus que estava longe de nós, é nós que estávamos longe de Deus. E pelo sangue, cobertos pelo sangue, chegamos perto. Podemos entrar no lugar santíssimo, lugar santo, lugar santíssimo. Porque Ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Hoje já não há, digamos, judeu, gentio, hebreu, gentio. Podemos ser um em Cristo Jesus. Aquele que reconhece o Senhor como seu Salvador, Senhor e Salvador, pedindo perdão para os seus pecados, passa a ser um filho de Deus e passa a ter comunhão com os outros filhos, com o próprio Deus e com os filhos de Deus. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois o novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Não há mais inimizade. Somos amigos, somos filhos de Deus, mais do que amigos, nós somos irmãos. Às vezes os irmãos não são muito amigos. Mas o crente em Jesus, salvo pelo sangue precioso de Cristo Jesus, se realmente ele se converteu ao Senhor e é convertido, está numa situação agradando ao Senhor e andando na presença de Deus, ele é amigo do seu irmão. Sim ou não? E vindo ele evangelizou paz a vós, que estávamos longe, não tínhamos paz. Era uma tristeza. Mas ele veio e evangelizou paz para nós que estávamos longe. E paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém, irmãos? O pecado da idolatria, que é terrível aos olhos de Deus, como qualquer pecado. Este pecado fere frontalmente a soberania e a santidade de Deus. Veja, é coisa séria, meus amados irmãos. O pecado da idolatria, ele fere frontalmente a soberania e a santidade de Deus. Idolatrar é adorar imagens de escultura, pessoas, animais, coisas,
etc. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o único digno da nossa reverência e adoração. Amém, irmãos? A gente não precisa de pinturas ali, não precisa de imagens, não precisa de aves, seja o que for, como os indianos que têm milhares de deuses, de variadíssimas formas, mas graças a Deus que nós fomos iluminados pelo Espírito Santo e sabemos que o espírito da idolatria não pode estar nas nossas vidas. Mas cuidado, amados irmãos, porque há alguns que estão idolatrando um time de futebol. Há outros que estão idolatrando um jogador, o dinheiro, tanta coisa, na verdade. Tudo aquilo que no nosso coração toma o lugar que pertence ao Senhor nosso Deus, é idolatria. Até o marido pode ser idolatria no teu coração. Ele não pode estar acima de Deus. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Se você tiver em primeiro lugar Deus, o teu amor vai ser maior pelo teu marido. E se o marido estiver em primeiro lugar no seu coração Deus, o amor dele pela esposa vai ser maior ainda. Porque é Deus realmente que é amor, é que nos dá graça. Porque é que muitos casamentos não dão certo? Brigas, contendas, etc. Até na própria igreja. Às vezes quando os casais vêm falar comigo, já sei o que é. Falta de Deus naquelas vidas. Porque quando Deus verdadeiramente não está nas vidas, dá sempre problemas. Não é verdade? Então, até para que no nosso lar possa funcionar melhor e possamos ter um lar mais harmonioso, mais abençoado, nós precisamos estar compromissados com o Senhor nosso Deus. Outro pecado que eu queria falar aqui esta noite é o orgulho. Uma das definições de orgulho é sede insaciável de poder e busca desenfreada de autoafirmação. Nós queremos parecer aquilo que não somos. Nós queremos ter aquilo que não é para nós. Nós queremos ocupar o lugar que é do outro, que Deus deu, etc. O orgulho é um princípio demoníaco. Não é princípio divino. E ele nunca está sozinho. Ele está com a vaidade, está com a soberba. Estão todas juntas andando de mãos dadas e sorrindo muito um para o outro e destruindo muitas vidas. O diabo, o inimigo das nossas almas, foi projetado dos céus, onde ele vivia como um querubim, honrado por Deus, e feliz e contente. Era um músico brilhante no louvor e adoração que existe nos céus. Mas, por causa do orgulho, queria tomar o lugar que pertencia ao Todo-Poderoso. Isso é impossível. Ele foi projetado dos céus. Está no inferno. E vai ficar lá para sempre. E aqueles que forem orgulhosos, que foram vaidosos, que forem soberbos, que não se converteram verdadeiramente ao Senhor nosso Deus e não ficarem no exercício da humildade, da mansidão, dessas características que são características do Senhor Jesus Cristo, um dia também vão ser lançados no inferno e ficarão para sempre com o inimigo das nossas almas. Egoísmo é outro pecado do espírito humano e se expressa no relacionamento com Deus e com as pessoas, o eu. E eu creio que todos nós sofremos um pouco deste mal, mas Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos ajudando, para não ser mais eu, mas Cristo em mim, a esperança da vida eterna, para me saber colocar nas mãos do Todo-Poderoso e poder pensar um pouco nos outros também. Há esposas que são egoístas, há maridos que são egoístas, há filhos que são egoístas. Então, meus amados irmãos, há pais que são egoístas. Isso prejudica muito os relacionamentos.
e gera muita infelicidade. Que Deus nos ajude e nos dê a graça e a força para que todo o espírito de egoísmo desapareça das nossas vidas. E nós possamos ter um lar melhor, e possamos ter uma igreja melhor, e possamos estar agradando ao Senhor nosso Deus. Para sermos mais felizes, nós temos que deixar todo o espírito de egoísmo. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, dizia o apóstolo São Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. E essas palavras são verdadeiras, porque a gente vê o testemunho de Paulo. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, para que esta operação, esta grande mudança pudesse acontecer na minha vida. Porque em mim mesmo eu não conseguia, mas através de Jesus eu consegui. E com Jesus e em Jesus eu serei realmente vitorioso, abençoado e próspero. Dureza de coração é outro pecado. Uma pessoa pode ter dureza de coração para com Deus ou ao próximo. Lá em Samuel, capítulo 25, verso 3, tem lá um episódio que aconteceu com Nabal e Davi. Diz assim: chamava-se o homem Nabal, e sua mulher chamava-se Abigail. Era a mulher sensata e formosa. Não é lindo ter uma mulher que é sensata e formosa como a minha? É, sim, Senhor. Uma maravilha, uma dádiva dos altos céus. Esta mulher, ela era sensata e era formosa. O homem, porém, era duro e maligno. Quem é que aguenta com um homem desses? Diz que era duro e maligno ainda por cima nas suas ações. E era da casa de Caleb. E o que é que aconteceu com ele? Ele acabou por morrer, por ser destruído, por causa da sua dureza de coração. Graças a Deus, que Deus nos transformou, dê-nos um coração novo. Nós não temos mais um coração duro, ou temos? Não, nós temos um coração mole, um coração transformado, um coração bom, um coração que é admirado pelo Senhor nosso Deus e pela esposa também. Irmã Diana, a irmã não admira o coração do Gilson? Muito, demais. É porque ele tem um coração bom. Tem um coração bom. Jesus transformou a vida dele. Irmã Jesus não admira o coração da irmã Diana? Às vezes é um pouquinho duro, não é? Mas não, estou brincando. Mas o irmão Gilson ama muito a irmã Diana, isso eu disse. Graças a Deus, aleluia, glórias a Jesus. Meus amados irmãos, para concluir esta palavra, podemos chegar à conclusão da importância do nosso espírito e sentir a necessidade de nos posicionarmos de forma a agradar a Deus e termos uma comunhão profunda com Deus em espírito. Amém, irmãos? Santificar cada vez mais as nossas vidas. Vamos ter realmente um verdadeiro compromisso com Deus, para podermos sentir o Espírito Santo dentro de nós, nos orientando, nos direcionando, alegrando o nosso coração. Na presença de Deus há abundância de alegrias. Amém, irmãos? Graças a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Nós vamos passar à ceia do Senhor. Eu estou convidando os nossos diáconos para subirem e nos virem ajudar na distribuição da ceia.